Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando, eu espero. Vamos lá para nossa aula? Aulinha rápida hoje sobre direitos políticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham a mão aí a Constituição da República, aberta no capítulo 4 dos direitos políticos, lá no artigo 14. Nós vamos falar do artigo 14 ao artigo 16, tá bom? Que trata dos direitos políticos. Na aula passada, pessoal, nós falamos que a soberania popular será... Eu estou com a minha Constituição aqui, eu vou lendo, tá bom? A soberania popular será exercida por meio do sufrágio universal, do voto direto, secreto, etc. Falamos que na República Brasileira a soberania, o poder político que emana do povo, é exercido de forma indireta. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos representantes e esses representantes exercerão por nós esse poder no âmbito do poder judiciário, do executivo, né? Do poder judiciário não, do poder legislativo e do poder executivo. Serão eleitos, nós escolhemos representantes. E a exceção a isso é a nossa participação direta através do plebiscito, do referendo e da lei de iniciativa popular. Fechado isso aí? Bom, mas como é que eu faço para participar desse processo de votar e ser votado? Primeiro nós precisamos falar que dentro do sufrágio, desse sistema que nós chamamos sufrágio universal dos direitos políticos, nós temos duas capacidades que emergem desses direitos políticos. Quando eu estou no pleno exercício dos meus direitos políticos, quando eu gozo da plenitude dos meus direitos políticos, eu vou dizer que eu estou com a plenitude de atividades que um eleitor, que um cidadão inscrito como eleitor pode exercer. Ou seja, eu estou na plenitude da minha capacidade eleitoral ativa e da minha capacidade eleitoral passiva. Eu quero que vocês deem uma olhada sobre essas capacidades eleitorais. O que é a capacidade eleitoral ativa? É a capacidade de votar em alguém, capacidade de escolher um representante. Então, quando eu voto, eu escolho alguém, eu coloco nas mãos de alguém o meu poder, a minha soberania, eu estou no pleno exercício da minha capacidade eleitoral ativa, ok? E quando eu sou votado, quando eu recebo através do sufrágio o voto de alguém e sou eleito para representá-lo, eu estou no pleno gozo da minha capacidade eleitoral passiva. Então, quando eu voto, quando eu reúno todas as condições para poder votar, eu estou no exercício da minha capacidade eleitoral ativa. E quando eu reúno as condições para poder ser votado, eu estou no gozo da minha capacidade eleitoral passiva. Compreendido isso? Bom, pessoal, mas o que eu faço então para exercer a minha capacidade eleitoral tanto ativa como passiva? A primeira coisa é o alistamento eleitoral, porque só aqueles que são eleitos podem, só aqueles que podem votar, aliás, podem exercer a sua capacidade eleitoral ativa. E para votar, eu preciso de me alistar como eleitor. Então, o alistamento eleitoral é a porta de entrada para o exercício da minha capacidade eleitoral ativa. Se eu não tenho título de eleitor, se eu não estou inscrito como eleitor, eu não vou poder votar. E se eu não vou poder votar, consequentemente, eu não poderei ser votado. E aí nós veremos que o fato de ser cidadão alistado na Justiça Eleitoral, não confundir aqui esse alistamento, porque no dia a dia a gente tem aquele alistamento que os meninos fazem para as Forças Armadas e não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? É o alistamento eleitoral. Se eu estou alistado eleitoralmente no pleno gozo dos meus direitos políticos, eu posso exercer tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva. Se eu sequer sou eleitor, como é que eu serei candidato? Ok? Então, se eu não posso exercer a minha capacidade eleitoral ativa, eu não posso exercer a minha capacidade eleitoral passiva.
mas haverá oportunidades em que, apesar de poder votar, eu não poderei ser votado, porque eu não poderei ser candidato por alguma inelegibilidade que sobre mim recairá, tá bom? Bom, se para esse exercício o alistamento eleitoral é primordial, vamos ver as regras que nos levam a esse assentamento. Aí, ainda no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 1º tem assim, ó, o alistamento eleitoral e o voto, veja, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Fechado? O alistamento eleitoral e o voto, ou seja, o fato de ter que me alistar, ter que ir lá na Justiça Eleitoral fazer o título de eleitor é obrigatório. Obrigatório. Eu não faço se eu quiser, eu sou obrigado a fazer. É um documento indispensável, inclusive para fazer a carteira de trabalho, para poder ser contratado numa empresa, para ser diplomado num curso superior. Se você não tiver título eleitoral, nem isso você vai conseguir fazer. Então isso é obrigatório. O alistamento eleitoral e voto é obrigatório. Não basta eu fazer o título, eu tenho que exercer o sufrágio através do voto. É uma obrigação no Brasil o voto. Então o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. 2. Facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18. Veja, nós vimos que o alistamento é obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos. E ele é facultativo, quer dizer, aí você tem o direito e exerce se quiser. Se você quiser, você que é analfabeto, que é maior de 70 ou que tem de 16 a 18, poderá fazer o seu alistamento eleitoral e votar. Não há obrigatoriedade aqui. Aqui é facultativo. Você tem o direito, exerce se quiser, tá bom? Bom, então veja, tem possibilidades e cenários em que o voto é obrigatório, tem possibilidades que o alistamento e o voto são facultativos e tem possibilidades, situações em que é proibido o alistamento e o voto. Vamos retomar isso? O voto, o alistamento eleitoral, quer dizer, fazer o título e votar é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos. Ele é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Esses fazem se quiser. E ele é proibido. Não podem se alistar e consequentemente, não vão poder votar nem ser votado os eleitores estrangeiros e, durante o período militar, os conscritos. Está aqui no parágrafo 2º, eu estou lendo. Veja, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem são esses conscritos? A rapaziada que vai servir o exército, servir as forças armadas, né? No Brasil nós temos essa obrigatoriedade para nós, para os homens, que ao completar, no ano que completa 18 anos, você tem que alistar e você pode ser intimado a prestar um período de serviço militar obrigatório, não sei se 9 meses, 1 ano, uma coisa assim. Então, durante esse período que os meninos estão servindo ao exército, servindo à marinha, servindo à aeronáutica ou servindo à nação através das forças armadas, eles são chamados de conscritos, tá? Então, o conscrito nada mais é do que aquele jovem que está prestando serviço militar obrigatório, tá bom? E aí a gente precisa definir a diferença do serviço militar obrigatório daquele militar que já faz parte do corpo do exército. Passou aquele primeiro ano, os meninos vão me entender melhor aí, os meninos, os homens. Já viu falar assim que, olha, o fulano está lá no exército, agora ele enganjou no exército. O que é isso? Ele cumpriu o serviço militar obrigatório e fez algum tipo de seleção, algum tipo de concurso e seguiu a carreira no exército. Fez a seleção para ser sargento das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, fez escola
das agulhas negras lá no Rio de Janeiro para ser um oficial do Exército. Esse militar não, ele continua com os seus direitos eleitorais garantidos, tá bom? É só durante o período de serviço militar obrigatório. Então, agora eu preciso da sua atenção. Vamos recapitular. O alistamento eleitoral e o voto, eles têm três possibilidades. Para alguns, ele é obrigatório. Quem? Os brasileiros maiores de 18 anos, sem exceção. Para alguns, ele é facultativo. Para quem? Para os analfabetos, os maiores de 70, os menores de 18, entre 18 e 16. Esse pessoal tem essa faculdade, eles vão fazer o título e votar se quiser, eles não são obrigados a fazê-los. E nós temos na lista aqueles que não podem fazer o alistamento e, consequentemente, não podem votar, que são os estrangeiros e que são os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Fechado? Então guarde bem essas possibilidades. Quem é obrigado a fazer, quem faz se quiser e quem, mesmo querendo, não pode fazer. Fechado? Professor, esses estrangeiros aqui inclui os naturalizados? Não, o naturalizado é brasileiro naturalizado. Então, se ele se naturalizou, ele terá o direito de se inscrever como eleitor, de votar e de ser votado para a maioria dos cargos. Depois a gente vai ver que para alguns cargos esse estrangeiro naturalizado, esse brasileiro naturalizado não poderá participar. Tá bom? Veja, essas condições são condições para que eu exerça inicialmente a minha capacidade eleitoral ativa, que é votar. Agora, tem algumas situações que eu preciso preencher, alguns requisitos da Constituição que eu preciso preencher, caso eu queira exercer a minha capacidade eleitoral passiva. Ou seja, até aqui eu vi as condições para que eu possa ser eleitor, mas para que eu possa ser candidato, existe também um rol de exigências. O parágrafo 3º traz para a gente, são condições de elegibilidade na forma da lei. Veja, condições de elegibilidade, eu tenho que preencher todas essas condições, elas são cumulativas, para que, querendo, eu possa ser candidato. Então, a primeira é a nacionalidade brasileira, está lá no inciso 1. Nacionalidade brasileira. Caso eu queira ser candidato a qualquer cargo, de vereador para cima, eu tenho que ter nacionalidade brasileira. Se eu sou brasileiro nato, eu poderei ser candidato a qualquer cargo, de presidente de associação a presidente da República, de vereador a senador da República. Agora, se a minha nacionalidade é adquirida, se eu sou brasileiro porque eu sou naturalizado, eu nasci no exterior, mas eu me naturalizei brasileiro, eu poderei ser candidato a qualquer cargo que não esteja na linha sucessória do presidente da República. Guarde isso. Se eu sou brasileiro naturalizado, eu posso votar, posso ser votado. Apenas não posso ser candidato a nenhum dos cargos que fazem parte da linha sucessória do presidente da República. Depois nós vamos tratar melhor disso. Bom, então a nacionalidade brasileira é uma das exigências caso eu queira ser candidato, elegibilidade. A segunda é o pleno exercício dos direitos políticos. Veja, o meu direito de votar e ser votado me garante a plenitude dos direitos políticos. Mas existem situações em que eu possa perder ou ter suspenso esse direito de votar e ser votado. Eu posso cometer algum crime, eu posso ser condenado por improbidade administrativa, eu posso perder a minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade civil, e aí eu perderei ou eu terei suspenso por um determinado tempo os meus direitos políticos. Então, se eu não estou no pleno exercício dos direitos políticos, eu não poderei ser candidato. Eu estarei inelegível, ok? 3. O alistamento eleitoral. Claro, se para votar eu tenho que ir lá e me alistar como eleitor, para ser candidato, muito mais. Então, o alistamento eleitoral, que é uma exigência para que você vote, também é uma exigência para que você seja votado, ter o título, tá bom?
O domicílio, número 4, o domicílio eleitoral na circunscrição. Veja, o que é a circunscrição? É o limite jurídico eleitoral onde você mora, onde você reside, ou onde você tenha domicílio, mesmo que não seja onde você resida, você tem algum tipo de vínculo de domicílio. Se eu, por exemplo, quero ser candidato no município de Uruaçu a vereador, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, evidentemente que eu tenho que ter algum vínculo com aquele município. Então eu tenho que ter o domicílio eleitoral naquele município, ok? Não dá para eu, por exemplo, morar em Campinorte, ter toda a minha vida em Campinorte, não ter vínculo nenhum com Uruaçu, passar em Uruaçu de passagem quando eu estou indo para Goiânia e querer ser candidato a prefeito de Uruaçu ou candidato a vereador por Uruaçu. Eu não tenho domicílio ali. Veja, o meu domicílio eleitoral, o meu exemplo prático é em Barro Alto. O meu domicílio eleitoral é em Barro Alto, onde eu presto serviço, onde eu tenho a minha família e etc. Então eu não poderei ser candidato em Goianésia. Eu não poderei, caso queira, ser candidato em Mara Rosa, em Alto Horizonte, em São Luís do Norte, em Niquelândia, porque o meu domicílio eleitoral é aqui. Então uma das